Eu entrei dentro da Kombi. Quando o Espírito de Deus me fez lembrar algo que eu vivi, que foi assim, coisa de Deus. Bem, já quero adiantar, se lá no fundinho você escutar uma batucada, música, barulho, gente, aqui é muito difícil para gravar, então você já me perdoe, ok? Uma certa feita eu tinha que ir pregar numa outra cidade. Eu já tinha passagem para sair da minha cidade, para ir para essa cidade e chegar nessa cidade, pegar uma outra condução para chegar até o local da igreja, que ficava do outro lado da cidade. Tudo ok, tudo bem, mas acredite você que no meio da semana eu precisei fazer uso do dinheiro, na verdade comprar leite para os meus filhos. Então o dinheiro que era da passagem da minha cidade para outra cidade, eu tirei para comprar o leite e eu só fiquei com o dinheiro da passagem do circulado dentro da cidade que eu chegaria. Pensa você, não, eu tenho certeza que você já passou por isso. Ter fé que Deus vai suprir, ter fé que Deus vai fazer, porque afinal de contas, tudo é possível aquilo que crê. E se você crê nessa palavra também já coloca nos comentários, eu creio na palavra. Bem, pego, faço uso do dinheiro crendo que Deus, por ver que eu precisava de usar o dinheiro para comprar o leite para os meus filhos, eu crendo que Deus faria, que Deus me surpreenderia. Na minha cabeça de comedora de farinha, Deus usaria alguém para bater na minha porta e para dizer, olha, Deus mandou eu te dar essa oferta. Por que não? Eu que já vivi tantas experiências com Deus, sabia que eu estava crendo que Deus poderia fazer aquilo. Pois bem, foi aproximando o horário de eu ter que tomar meu banho, de me arrumar, de ter que ir para o ponto, esperar o ônibus para ir para outra cidade. Mas acredite você, com toda a fé que eu depositei, que eu vivi, naquele exato momento, não aconteceu. Eu sei que você já ficou frustrado também. Pastora Jussara, eu fui para o monte, estava chovendo demais, o sol estava terrível, eu fiquei lá jejuando, eu criei, eu profetizei, eu declarei e não aconteceu. Bem, de uma coisa muito certa, a Bíblia vai dizer que tudo que pedires ao Pai crendo recebereis. Se a sua oração estiver de acordo com a palavra, projetando tu alguma coisa, seja firme, porque a luz brilhará sobre ti, e isso é verdade. Só que eu acreditei, tive fé, declarei, profetizei, esperei, e não veio do jeito que eu achei que viria. Talvez você esteja perdendo a fé, talvez você já não esteja crendo mais, talvez você esteja dizendo, cansado. Não, eu orei, eu jejuei, eu declarei, eu mandei os demônios embora, eu levantei as mãos e não aconteceu do jeito que eu falei, e não aconteceu do jeito que eu declarei. Não aconteceu do jeito que eu profetizei. Pois é, guarde isso, que vai ser um combustível na sua caminhada. Nem sempre as coisas serão do jeito que você projetar, mas sempre será do jeito de Deus. E acredite, o jeito de Deus é o melhor.
o jeito que o Senhor faz as coisas é bom, é perfeito e é agradável. Pois bem, se aproxima a hora de eu ter que ir para o ponto. Eu me preparo e na minha casa ainda perguntando para Deus: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, me instrui, me ensina, me orienta, fala comigo. Senhor, fala comigo, me instrui. Onde está o milagre? A bênção que eu preciso. Onde está? Qual é o endereço do milagre? E de repente Deus fala comigo: desce, caminha, ande. E Deus me instruiu para onde eu teria que ir. Acredite você, para onde Deus me mandou, eu andei 50 minutos. Cheguei para onde Deus havia me mandado. Quando eu chego ali em frente, aonde Deus disse: vá para lá. Eu muito cansada, eu tinha trabalhado muito naquele dia, eu estava exausta, mas estava indo cumprir, porque a Bíblia diz que a palavra de um cristão tem que ser sim, sim, ou não, não, porque se passar disso... Coloca aqui nos comentários, eu sei que você é boa de Bíblia, eu sei que você é bom de Bíblia. Quando eu cheguei no local que Deus havia me levado, eu perguntei: Senhor, e agora? Eu fico aqui? É aqui que o Senhor quer que eu fique? É aqui que o meu milagre vai passar, o meu milagre vai chegar? E Deus não me respondia. E eu continuei: Deus me instrui, Deus me orienta, Deus, o que eu vou fazer? Deus, o que eu vou fazer? E Deus em silêncio. E eu comecei a ficar ali, entrar em desespero. Você sabe, você conhece, você que ouve a voz de Deus, você sabe como é terrível você falar com Deus e Deus ficar em silêncio. Passaram-se uns 3 a 5 minutos mais ou menos. Deus falou para mim: vá para o último ponto. Irmãos, eu andei mais uns 20 minutos e fui para o último ponto que Deus me mandara ir. Cheguei naquele ponto exausta, cansada. Eu sentei e eu falei: e agora, Senhor? E ali a voz de Deus entrou em silêncio. Eu olhei para a estrada, eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou andar até chegar na outra cidade. Mas eu falei: poxa vida, mas até chegar lá vai dar mais 1h30 andando, 2 horas, já são 6h10, eu vou chegar na outra cidade umas 8 horas da noite, 8h30 no máximo, e eu vou chegar na igreja até que eu pegue o ônibus para chegar do outro lado da cidade, 9 horas da noite. Não vou fazer isso não. Aí eu sentei de novo no ponto. Aí eu pensei: sabe de uma coisa? Eu vou tentar. Pelo menos eu vou tentar. Levantei e comecei a caminhar sentido em direção que eu chegaria àquela cidade. Só que eu dei uns 15 passos. Quando eu dei uns 15 passos, eu parei de novo, olhei aquela rua imensa. Eu disse: isso é loucura. Isso é loucura. Quando eu viro para voltar para o ponto, quando eu viro, passa uma Kombi em alta velocidade. Eu chego de novo no ponto, me sento no ponto de ônibus, olhando em direção para onde eu ia, e a estrada lá embaixo, quando aquela Kombi ia fazer a virada, ia fazer a curva para sumir da minha visão, ela para. Ela começa a piscar. Começa a piscar, na minha cabeça eu penso:
Nossa, o motorista entrou na rua errada, no lugar errado. Ele se perdeu. E eu tô olhando aquela Kombi piscando lá no final, lá na curva. E de repente aquela Kombi começa a vir devagarzinho, dando ré, devagarzinho, 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 até que chegou onde eu estava no ponto. E o motorista abaixou o vidro e disse: boa noite. Eu me levanto, vou até a porta da Kombi. Eu disse: boa noite. E eu esperando ele dizer: onde é a rua tal? Onde é o mercado tal? Era uma Kombi lotada de biscoito. E eu disse para ele: boa noite. Ele olhou para mim e disse: olha, eu estou indo para Volta Redonda. A senhora quer uma carona? Quando eu ia dizer para ele: não, não, obrigado, o Espírito do Senhor falou comigo: entra, pode entrar, porque eu estou neste negócio. Aleluia. Irmãos, me perdoa, eu me emociono porque andar na direção de Deus, é isso que eu vim trazer hoje para você. Ande na direção de Deus. Ande na direção do Espírito, mesmo quando você estiver cansado, mesmo quando você estiver exausta, sem entender o que Deus está a fazer. Quando eu entrei dentro daquela Kombi, e ele começou a falar comigo, deu partida, ele disse: eu posso perguntar uma coisa para a senhora? Falei: pode. Eu passei pela senhora, a senhora estava andando, a senhora estava pensando em ir para Volta Redonda a pé? Eu falei: sim, eu tenho um compromisso, eu sou pastora, eu preciso ministrar nesta noite. Ele deu uma risada, ele disse: pois bem, quando eu passei perto da senhora com a Kombi, o Espírito do Senhor falou comigo quando eu cheguei lá na virada: volte, é minha serva, e a deixe lá na cidade de Volta Redonda. Ore manaia suri canta lá manais. Aleluia. E ele me disse: a paz do Senhor Jesus. A senhora é uma mulher de coragem, pensando em ir a pé. E ele me deixou em frente à rodoviária, ali eu peguei o ônibus, cheguei onde tinha que chegar no meu destino, preguei e foi uma bênção. Eu sei que essa mensagem não chegou à toa até você, Deus está falando com você neste dia. Essa mensagem não chega para você à toa, não é Deus dizendo para você: confia em mim. Te instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir. Eu digo para você: vale a pena ouvir a voz de Deus. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu a presença de Deus, se Deus falou contigo através desse testemunho forte, compartilhe com alguém, deixe aqui o seu comentário e vamos permanecer andando na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe.